Aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Eu quero meditar hoje no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Eu não vou ler porque vai ficar muito extenso se eu ler esse texto, mas depois você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que é a visão do trono de Deus, a visão que João teve da glória de Deus. Lembrando que a pregação do Evangelho, ela aponta para Cristo, ela aponta para Deus, ela aponta para a obra da salvação e ela é feita para a glória de Deus. Pregamos o Evangelho para proclamar a vontade de Deus, para que o seu nome seja glorificado. E tudo na palavra aponta para Cristo. Então é bobagem a gente perder o nosso tempo falando de coisas para o ser humano, porque o Evangelho ele fala sobre Deus. Tudo por Ele, para Ele e para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então vou começar aqui, aqui no livro do Apocalipse. João ele vai falar assim, no versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Então a primeira coisa que João vê nessa visão é o trono de Deus. O trono, ele é o quê? Ele é onde o rei se assenta. Então ele mostra a majestade de Deus, ele mostra a glória, a soberania, o domínio de Deus sobre todas as coisas, que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, que tudo está em suas mãos. Mostra a sua autoridade, mostra o seu poder, mostra a sua grandeza, sua realeza. Enfim, isso é que o trono mostra, toda a glória de Deus. Aqui em segundo ele vai falar que o que se assenta no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de cedônio. Eu andei pesquisando a respeito dessas pedras e os mestres na escatologia eles falam que as cores dessas pedras aqui, uma delas é vermelha, elas simbolizam o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que nos purifica de todos os pecados, porque é uma pedra vermelha simbolizando a aliança de sangue que Deus tem conosco, do sangue que Jesus derramou para nos salvar. Simboliza também a santidade divina, a pureza de Deus. É esse o significado dessas pedras, segundo aí os mestres de escatologia. E, além da pedra, há um arco-íris em volta do trono. O arco-íris ele mostra o quê? Ele mostra a aliança de Deus com a humanidade. Lá quando Noé fez a arca e depois Deus destruiu, fez o dilúvio, quando Noé saiu da arca, Deus colocou o arco-íris, dizendo que esse seria o sinal da sua aliança com o ser humano, que ele não destruiria mais a terra num dilúvio. Então, ainda que hoje muitas pessoas profanem aí o arco-íris, usando ele como símbolo de LGBT, como símbolo de imoralidade, mas o arco-íris simboliza a aliança de Deus com a humanidade. Então, prosseguindo aqui, os 24 anciãos assentados nos seus tronos depositam as suas coroas e dão glória a Deus. O que seriam esses 24 anciãos? Vamos pegar aqui 12 tribos de Israel, 12 apóstolos do Cordeiro, onde iniciaram a igreja. Então, os 24 anciãos, ele significa a igreja completa, a igreja do Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento. A igreja feita de judeus e de gentios, que essa sempre foi a vontade de Deus. Uma igreja completa de israelense e gentios, do Antigo e do Novo Testamento. Então, toda a igreja, todo o povo de Deus, todos os eleitos, todos os salvos, ali desde a antiguidade até o último, ali diante de Deus, louvando e adorando. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. O que seria isso? Mostra a majestade de Deus. Aquilo que foi falado, que foi visto lá no Monte Sinai, que os israelenses também viram, quando Moisés ia subir no Monte Sinai, que Deus ia descer no Monte Sinai para falar com eles. Era isso que viram, a glória, a majestade de Deus. Aí os israelenses, os israelitas, não, Moisés, sobe você falar com Deus, é muito para a gente aguentar. Mostra aqui a sua majestade, a sua glória. Deus é um Deus glorioso. Às vezes a religião, o humanismo do nosso século, aqui da nossa geração, tem colocado na gente uma visão de um Deus fraquinho, de um Deus bobão, de um Deus frouxo, de um Deus velhinho lá que não aguenta nada. Não. Está errado. A Bíblia nos mostra um Deus grandioso, um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus dominador, mas que também é cheio de misericórdia, tardio em irar-se e grande em poder.
Mas Ele é Deus, não se esqueça disso, precisamos ter reverência diante dEle, porque estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todos, até mesmo aqueles que não creem nele, estarão um dia diante dEle. Então fala aqui que do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí não vamos entrar para o misticismo. O povo evangélico gosta de misticismo. Eu tenho por mim que algumas visões aí do Apocalipse e até mesmo algumas pregações aí de um suposto evangelho fazem tanto sucesso porque são místicas. O povo brasileiro gosta disso. Mas os 7 Espíritos aqui é muito simples. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, vai falar a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Que eu não vou ler agora, mas ou melhor, vou ler sim. É espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e poder, espírito de conhecimento e temor do Senhor. É esse que são os 7 Espíritos de Deus, está lá em Isaías, que na verdade mostra a plenitude do Espírito Santo, que também sai do trono de Deus, que também está no trono de Deus, que também faz parte, a terceira pessoa da Trindade, que também faz parte da pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso aqui, os 7 Espíritos de Deus, é a plenitude do Espírito Santo. Diante do trono está como um mar de vidro. O mar, em muitos casos, ele simboliza nações, em algumas partes da Bíblia. E também ele mostra um inimigo poderoso, o mar é poderoso, impetuoso, invencível. Mas ali diante do trono de Deus o mar está quietinho. Ou seja, as nações, por poderosas que sejam, elas estão quietinhas ali, domada. Todo o inimigo, por invencível, por grandioso que seja, por indomável que seja, diante do trono de Deus, está quietinho, está domado, está suave, porque Deus tem o domínio sobre as nações, Deus tem o domínio sobre a natureza, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E depois disso, João, ele vai ver os seres viventes, que é a maior parte aqui, o primeiro semelhante ao leão, o segundo como novilho, o terceiro com rosto de homem, o quarto semelhante à águia voando, que também é um campo bem fértil para misticismo, falar isso daqui. Mas os seres viventes, na verdade, eles representam o quê? Toda a criação diante de Deus. Toda a criação louvando o Senhor, toda a criação adorando, porque a criação ela foi feita para a glória de Deus. E ela está aqui, diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus está toda a criação adorando a Ele pelos séculos dos séculos. Então nós vimos que diante do trono de Deus, o trono representa a autoridade, as pedras representam a sua santidade, representa a aliança de sangue, o arco-íris representa a aliança dele com a gente, com o ser humano, os 24 anciãos da igreja, completa de judeus e de gentios, as vozes, os trovões, os relâmpagos representam a sua glória e majestade, os 7 Espíritos, a plenitude do Espírito Santo. O mar de vidro mostra as nações, a natureza, o mar, os inimigos, tudo ali domado, todo ali pacificado diante de Deus. E toda a criação louvando e adorando esse Deus, que é soberano, que é todo-poderoso, que é dominador, que é criador e que tudo tem um início nele e tudo tem um fim nele. E onde nós nos encontramos aqui? Qual seria a aplicação? Que nós estejamos aqui entre esta igreja que estará prostrada diante dele, o adorando, porque tudo foi feito para a sua glória. Ou você vai ser uma pessoa que vai ser salva e vai glorificar a Deus, porque Deus vai mostrar em você a sua misericórdia, porque você será salvo e estará diante do trono adorando, ou você vai louvar a Deus, porque Deus vai mostrar em você seu juízo e sua justiça. Todo mundo foi feito para a glória de Deus. Uns glorificam a Deus, porque Deus mostra nele a sua misericórdia, ao salvá-los, resgatá-los dos seus pecados e levá-los para os céus. Outros, contra a sua vontade, vão glorificar a Deus, porque Deus vai mostrar neles o seu juízo e a sua justiça, porque não se renderam, porque não se arrependeram, porque viraram as costas para Deus e sofrerão juízo eterno. Agora, onde que nós vamos querer estar? Eu quero com certeza estar entre esses que estarão prostrados, dando toda a glória e toda a honra ao Senhor nosso Deus. Obrigado pela tua atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo.